São Francisco de Assis. Escritos. Paráfrase ao Pai Nosso. Ó Santíssimo Pai Nosso, Criador, Redentor, Consolador e Salvador nosso, que estais nos céus, nos anjos e nos santos, iluminando-os para o conhecimento, porque vós, Senhor, sois luz, abrasando-os para o amor, porque vós, Senhor, sois amor, habitando-os e plenificando-os até a beatitude, porque vós, Senhor, sois o sumo e eterno bem, do qual procede todo o bem, sem o qual não há nenhum bem. Santificado seja o vosso nome. Brilhe em nós o conhecimento de vós, para que conheçamos qual seja a largura dos vossos benefícios, o comprimento das vossas promessas, a sublimidade da vossa majestade e a profundidade dos vossos juízos. Venha o vosso reino, para que reineis em nós pela graça e nos façais chegar ao vosso reino, onde a visão de vós é manifesta, a dileção a vós é perfeita, a comunhão convosco é bem-aventurada, e a fruição de vós é eterna. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a fim de que vos amemos de todo o coração, pensando sempre em vós, desejando-vos sempre com toda a alma, dirigindo para vós todas as nossas intenções, com todo o pensamento, buscando em tudo a vossa honra e com todas as nossas forças, gastando todas as nossas energias e sentidos da alma e do corpo em submissão ao vosso amor. E para que amemos os nossos próximos como a nós mesmos, trazendo todos, segundo nossas forças, ao vosso amor, alegrando-nos pelos bens dos outros como pelos nossos, compadecendo-nos de seus males e não causando a ninguém qualquer mal. O pão nosso de cada dia, vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, dai-nos hoje, em memória, inteligência e reverência do amor que Ele teve para conosco e das coisas que nos disse, fez e sofreu. E perdoai as nossas dívidas,
pela vossa inefável misericórdia, pela virtude da paixão de vosso dileto Filho e pelos méritos e intercessão da Beatíssima Virgem e de todos os vossos eleitos. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e o que não perdoamos plenamente, Senhor, fazei-nos perdoar plenamente, para que, por amor a vós, amemos verdadeiramente os inimigos e intercedamos devotamente por eles junto a vós, a ninguém retribuindo mal com mal, e que nos esforcemos para em vós sermos úteis em tudo, e não nos deixeis cair em tentação, oculta ou manifesta, repentina ou persistente, mas livrai-nos do mal, passado, presente e futuro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Forma de vida para Santa Clara. Visto que por divina inspiração vos fizestes filhas e servas do Altíssimo e Sumo Rei, o Pai Celeste, e desposastes o Espírito Santo, escolhendo viver segundo a perfeição do Santo Evangelho, quero e prometo, por mim e por meus irmãos, ter sempre por vós diligente cuidado e especial solicitude, assim como tenho por eles. Fragmentos da regra não bulada. 1. Fragmentos do Códice de Worcester. Atendamos, irmãos todos, ao que diz o Senhor. Amai vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam, porque nosso Senhor Jesus Cristo, cujas pegadas devemos seguir, chamou de amigo a seu traidor e ofereceu-se espontaneamente aos que o crucificavam. Amigos nossos, portanto, são todos aqueles que injustamente nos causam tribulações e angústias, vergonha e injúrias, dores e tormentos, martírio e morte. A estes devemos amar muito, porque por causa disto que nos causam, temos a vida eterna, e castiguemos o nosso corpo, crucificando-o com seus vícios, concupiscências e pecados, porque vivendo carnalmente, Ele quer tirar de nós o amor de Jesus Cristo e a vida eterna, e perder a si mesmo com a alma no inferno. Porque nós, por nossa culpa,
fomos fétidos e contrários ao bem, prontos e com vontade inclinada ao mal. Como diz o Senhor, do coração procedem e saem os maus pensamentos. Mas, depois que abandonamos o mundo, nada mais devemos fazer, senão que sejamos solícitos em seguir a vontade do Senhor e agradar-lhe. Cuidemos muito para não sermos terra à beira do caminho, ou pedregosa ou espinhosa, segundo o que diz o Senhor no Evangelho. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho foi pisada. Até produzem fruto na paciência. E por isso, irmãos todos, como diz o Senhor, deixemos os mortos que enterrem os seus mortos e acautelemo-nos muito da malícia e da esperteza de Satanás, que quer que o homem não tenha sua mente e o coração voltados para o Senhor Deus. Ele, rodeando, sob a aparência de alguma recompensa ou de ajuda, desejaria arrebatar o coração do homem e sufocar-lhe na memória a palavra e os preceitos do Senhor, querendo também, através dos negócios e de cuidados mundanos, obcecar o coração do homem e aí habitar. Como diz o Senhor, quando o espírito imundo é expulso de uma casa, ele sai, depois encontra outros e volta e invade de novo. E a nova situação deste homem torna-se pior do que a anterior. Portanto, irmãos todos, guardemo-nos muito, para que sob a aparência de alguma recompensa, ou de obra ou de ajuda, não percamos ou afastemos do Senhor a nossa mente e o nosso coração. Mas na santa caridade que é Deus, rogo a todos os irmãos, tanto aos ministros como aos outros, que removido todo impedimento e todo cuidado e postergada toda preocupação, onde puderem, esforcem-se por amar, servir e adorar o Senhor Deus com um coração limpo e com a mente pura, pois é isto que Ele deseja acima de tudo. E façamos sempre uma habitação e um lugar de repouso para Ele, que é o Senhor Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, que disse: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para serdes julgados dignos de escapar dos males que hão de vir, e de vos manter de pé diante do Filho do Homem. E quando estiverdes de pé para orar, dizei: Pai nosso, e adoremo-lo com o coração puro, porque convém rezar sempre e não desanimar,
pois o Pai procura tais adoradores. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. E recorramos a Ele como ao pastor e guarda de nossas almas. Pois Ele diz: eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas. Vós sois todos irmãos, e a ninguém chameis de Pai para vós sobre a terra. Não vos chameis de mestres, se permanecerdes em mim, e se minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes, e vos será concedido. Onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Guardemos, portanto, as palavras, a doutrina, a vida e o santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou a rezar por nós ao Pai e manifestar-nos o seu nome, dizendo: Pai, manifestei teu nome aos homens. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me deste, para que vejam a minha glória em teu reino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. E os irmãos, mostrem aos pobres o prazer que têm entre si. Como diz o apóstolo, não amemos por palavras nem com a língua. Todos os irmãos, onde quer que estejam, cuidem-se do mau olhar e da frequentação de mulheres, e nenhum se reúna em conselho sozinho com elas. Mais abaixo, e mantenhamo-nos muito puros e a todos os nossos membros, porque diz o Senhor: aquele que olha uma mulher para cobiçá-la, com ela já cometeu adultério. Mais abaixo, quando os irmãos vão pelo mundo, nada levem pelo caminho, nem bolsa, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem bastão, nem calçados. E mais abaixo, não resistam ao mal, mas aquele que lhes bater numa face, ofereçam-lhe a outra. E a quem lhes tira a veste, não lhe proíbam de tirar também a túnica. E a quem lhes tira as coisas que são suas, não as peçam de volta. Os irmãos, que com a licença de seu ministro vão para o meio dos infiéis,
podem de dois modos conviver espiritualmente. Um modo é que não litiguem nem porfiem, mas sejam submissos a toda criatura humana por causa de Deus e confessem que são cristãos. Outro modo é que, quando virem que agrada a Deus, anunciem a palavra de Deus, para que creiam em Deus Pai onipotente, no Filho e no Espírito Santo. Mais abaixo, e todos os irmãos, onde quer que estejam, se recordem que se doaram e entregaram seus corpos ao Senhor Jesus Cristo, e por amor dele devem suportar perseguição e morte, tanto dos inimigos visíveis quanto dos invisíveis. Mais abaixo, todos os irmãos preguem pelos costumes. Nenhum ministro ou pregador se aproprie do ministério ou do ofício da pregação, mas em qualquer hora em que lhe for ordenado, deixe seu ofício. Por isso, na caridade que é Deus, suplico a todos os meus irmãos que pregam, que rezam e que trabalham, tanto os clérigos quanto os leigos, que se esforcem por humilhar-se em tudo e por não se gloriar, nem se regozijar consigo mesmos, nem se exaltar interiormente das boas palavras e obras, e menos ainda por nenhum bem que Deus muitas vezes faz ou diz ou opera neles e por eles, segundo o que diz o Senhor. Não vos alegreis, no entanto, porque os espíritos se vos submetem, e saibamos firmemente que nada nos pertence, a não ser os vícios e os pecados. Mas antes devemos alegrar-nos quando formos submetidos a diversas provações e quando suportarmos quaisquer angústias da alma e do corpo e tribulações neste mundo por causa da vida eterna. Portanto, acautelemo-nos, irmãos, todos, da soberba e vanglória. Guardemo-nos muito da sabedoria deste mundo e da prudência da carne. O espírito da carne quer e se esforça muito para ter as palavras, mas pouco para fazer as obras, e procura não a religião e a santidade do espírito, mas quer e deseja a religião e santidade que aparecem exteriormente aos homens, e estes são aqueles de quem diz o Senhor: em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. O Espírito do Senhor, porém, quer que a carne seja mortificada e desprezada, vil e abjeta, e procura a humildade, a paciência e a pura simplicidade e a verdadeira paz do Espírito. E deseja, acima de tudo, o divino temor, a divina sabedoria e o divino amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
e atribuamos todos os bens ao Senhor Deus Altíssimo e Sumo, e reconheçamos que todos os bens são dele, e ele receba todas as honras e reverências, todos os louvores e bênçãos, todas as graças e glórias. Ele, de quem é todo o bem, o único que é bom. E quando nós ouvirmos os homens falarem mal ou blasfemarem contra o Senhor, nós façamos o bem, bendigamos e louvemos o Senhor, que é bendito pelos séculos. Consideremos todos os clérigos e religiosos como senhores naquelas coisas que dizem respeito à salvação da alma, e não se desviarem da minha religião, e veneremos no Senhor a ordem, o ministério e o ofício deles. Todos os meus irmãos podem anunciar com a bênção de Deus e com a licença de seu ministro, à medida que Deus lhes inspirar, e entre quaisquer homens, esta exortação ou lauda: temei e honrai, louvai e bendizei, rendei graças e adorai o Senhor nosso Deus, onipotente na Trindade e na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas. Fazei penitência e produzi dignos frutos de penitência, pois sabei que em breve morreremos. Dai, e vos será dado. Perdoai, e vos será perdoado. E se não perdoardes, o Senhor não vos perdoará vossos pecados. Confessai todos os vossos pecados. Bem-aventurados os que morrerem na penitência, porque estarão no reino dos céus. Ai daqueles que não morrerem na penitência, porque serão filhos do demônio, cujas obras fazem, e irão para o fogo eterno. Precavei-vos e abstende-vos de todo o mal, e perseverai no bem até o fim. Cuidem os irmãos todos, onde quer que estiverem, nos eremitérios ou em outros lugares, para não se apropriarem de nenhum lugar e de nenhuma outra coisa, e para não os reivindicarem de ninguém. E quem vier procurá-los, amigo ou adversário, de nenhum modo porfiem com eles. E onde quer que estejam, e em qualquer lugar em que se encontrarem, devem os irmãos reverenciar-se espiritual e diligentemente e honrar uns aos outros sem murmuração. E cuidem para não se mostrar exteriormente tristes e sombriamente hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis e convenientemente simpáticos.
Rogo ao irmão que estiver doente, que rendendo por tudo graças ao Criador, da maneira como o Senhor o quer, assim deseje estar, são ou enfermo, porque todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, ensina-os por estímulos de flagelos e de enfermidades, e pelo espírito de compunção, como diz o Senhor. Eu corrijo os que amo. Portanto, rogo a todos os meus irmãos doentes que em suas enfermidades não se irem, nem se perturbem contra Deus ou contra os irmãos, nem exijam remédios muito insistentemente, nem desejem muito libertar a carne, que depressa morrerá e que é inimiga da alma. Todos os irmãos esforcem-se por seguir a humildade e a pobreza de nosso Senhor Jesus Cristo, e recordem-se de que nada nos convém ter todo o mundo e não ser, como diz o apóstolo, tendo os alimentos e as vestes com que nos cobrimos, com estas coisas estejamos contentes. E devem alegrar-se quando conviverem entre pessoas insignificantes e desprezadas, entre os pobres, fracos, enfermos, leprosos e os que mendigam pela rua. E quando for necessário, vão pedir esmolas. E não se envergonhem, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e onipotente, expôs sua face como pedra duríssima, Isaías 57, e não se envergonhou. E ele foi pobre e hóspede e viveu de esmolas. Ele e sua mãe, a bem-aventurada Virgem Santa Maria e seus discípulos. E quando os homens lhe causarem vergonha e não lhas quiserem dar, deem por isso graças a Deus, porque pela vergonha receberão grande honra diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que a vergonha será imputada não aos que a sofrem, mas aos que a causam. E que a esmola é a herança e direito que se deve aos pobres, a qual nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. E os irmãos que trabalham para adquiri-la terão grande recompensa e farão lucrá-la e adquiri-la os que dão esmolas. Porque tudo que os homens deixarem no mundo perecerá, mas a partir da caridade e das esmolas que tiverem feito, terão a vida eterna.